O programa em discussão está começando agora e o nosso tema hoje são os crimes cibernéticos. É um tema palpitante, é um tema atual, porque, afinal de contas, praticamente todos têm acesso à internet. É um campo aberto, é um campo de muita pesquisa, mas também é um campo perigoso, o campo das redes sociais, desse meio da internet. Para esse tema, nós convidamos duas pessoas que são especialistas no assunto. O primeiro é o Tenente-Coronel Arnaldo Sobreira, que é especialista no combate aos crimes cibernéticos, e também conosco aqui a doutora Ângela Monteiro, que vem a ser advogada da Associação Internacional de Prevenção e Combate aos Crimes Cibernéticos. Aos dois, sejam bem-vindos aqui ao programa Em Discussão. E eu queria começar pelas damas, pela dama, pela nossa convidada, perguntando para ela como é que nós podemos caracterizar o crime cibernético. Olha, em outra visão, os crimes cibernéticos, eles ocupam as redes, a internet, o campo da internet, das redes sociais, mas não deixa de ser crimes tipificados, vamos dizer, aqui fora. É um furto, é um estelionato, crimes contra a honra, crimes contra o patrimônio, mas em outro ambiente, esse ambiente virtual, que muitas vezes as pessoas acham que por você estar por trás de uma tela, você não vai ser punido, né? Não vai ser identificado e não vai ser punido. Mas existe lei, tem legislação para punir pessoas que cometem esses crimes, que é como eu falei anteriormente, né? Em outro ambiente, nesse ambiente virtual. Por isso que se chama crimes cibernéticos. A tipificação mais ou menos é essa. Ok. O Coronel Arnaldo quer completar, dar mais alguns dados com relação a esse conceito? Com certeza, Eri. Como a doutora Ângela falou, todas as condutas associadas, né, a ações ilícitas que envolvem esse ambiente cibernético, a internet, as redes como um todo, elas se enquadram dentro dessa perspectiva de que as pessoas elas podem utilizar essas tecnologias para as mais diversas práticas, né? Obviamente que cada país, cada continente tem um foco diferente de ação. Veja que no Oriente Médio as tecnologias são utilizadas muito para práticas terroristas, né? Configurando o que a gente chama de cyberterrorismo. Enfim, aqui no Brasil a gente tem uma gama de situações que se enquadram nessa situação de crime cibernético, ou seja, condutas que são praticadas através das redes sociais, da internet, seja como meio, seja como fim, para a configuração de atentados ao direito alheio, né? Então, se enquadra dentro dessa perspectiva e é algo extremamente preocupante porque está na ordem do dia, onde quer que estejamos. Verdade. Doutora Ângela, a minha produção me passou aqui um dado muito interessante, de que os números cresceram em tempos de pandemia. Nós estamos vivendo esse momento da pandemia e, em 2020, esses são dados da Central Nacional de Denúncia de Crimes Cibernéticos, foram registrados em denúncia, o registro de denúncias, pelo menos 156.692 casos. Eu acredito que isso cresce a cada ano. Eu queria que a senhora comentasse com relação a essa informação. Realmente, durante a pandemia, houve o crescimento desses crimes, pois as pessoas em casa, né, com mais tempo livre, vamos dizer assim, elas ficam vulneráveis, né, em redes sociais, né, na internet, e aí essas pessoas usam desse artifício, usam dessas pessoas vulneráveis para cometer esses crimes. Realmente saltou o número, agora em 2020, 2021, triplicou, vamos dizer assim, o número de crimes nesse sentido. Um exemplo deles é a clonagem do WhatsApp, né? Você tem o seu WhatsApp clonado para pedir dinheiro para as pessoas mais próximas, né? Pede emprestado. Essa prática já está comum já no mercado, dentre tantas outras que a gente vê aí diariamente. Um caso que a gente pegou na nossa associação foi em relação a um golpe também de leilão, né? Uma pessoa se identifica como essa empresa de leilão, oferece, tem um lance, tudo como se fosse realmente um leilão, inclusive utilizando o site de terceiro.
E aí, quando você vai, você paga, e aí, quando você vai buscar o carro, você acaba descobrindo que caiu num golpe. Então, assim, as pessoas são muito vulneráveis, os crimes estão cada vez mais aperfeiçoados, porque eles criam um CNPJ, criam sites. Então, assim, para identificar, tá, você tem que ter muito cuidado na hora de transacionar, passar dinheiro, transferir dinheiro. Então, realmente, as pessoas estão vulneráveis a cair em golpes, aí, em crimes. Doutor Arnaldo, em direito penal, quando se trata de crime, ou delito, infração, sempre tem a questão do gênero e também da espécie. Dentro do crime cibernético, existem subespécies desse crime? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Eri, é interessante esse diálogo sobre, vamos dizer assim, né? As espécies de condutas ilícitas que são praticadas na internet. E eu lembro muito bem de uma pesquisa que finalizamos no mestrado em Direito da UFPB sobre esse tipo de situação, que chamamos de criminalidade cibernética. E esse perfil que foi possível identificar, ele acaba, vamos dizer assim, se espalhando por quase todas as atividades que nós utilizamos nas redes sociais, nas transações comerciais, em sites de buscas, enfim. Mas, cada vez mais, a gente percebe que a nossa legislação tem sido aperfeiçoada para fechar essas brechas. Tá? Então, veja, se falamos da honra das pessoas, as situações que a gente tinha registrado, por exemplo, de calúnias, difamações, elas tomaram uma proporção inimaginável, porque agora as pessoas atentam contra a honra das outras nas redes sociais. E o fato da internet viabilizar essa possibilidade de liberdade de expressão, isso não retira a responsabilidade dessas pessoas, por exemplo, de serem responsabilizadas, tanto civil como criminalmente, por condutas atentatórias à honra, situações que são consideradas em relação aos crimes patrimoniais, como a doutora Ângela falou, e a associação tem recebido inúmeras denúncias, desde sites falsos de leilão, situações relacionadas a golpes através de transferências online, de boleto falso, enfim. E ainda outras situações associadas a esse que registramos, lamentavelmente, na Paraíba, situações de cyberbullying, né, situações de stalking, situações outras relacionadas também a golpes financeiros ligados a criptomoedas. Então, perceba que, onde quer que possamos experimentar essa mudança, essa migração de atividades nossas do mundo real para esse ambiente virtual, a gente percebe aí a presença de, às vezes, grupos organizados e também, vamos dizer assim, entre aspas, lobos solitários agindo, né, criminosamente aí para fazer diversas vítimas. Então, o perfil é o mais variado possível, o que se constitui um verdadeiro desafio para as polícias, porque muitas vezes essas condutas elas têm um caráter transnacional, elas ocorrem não somente aqui na Paraíba, mas às vezes têm conexão com outros estados, e muitas vezes, e quase sempre, esses grupos organizados são grupos que têm presença em outros países e faz com que nós sejamos vítimas dessas diversas situações, inclusive empresas, né? A última agora, as lojas Renner, vamos colocar assim, porque isso é algo público, foi vítima de um sequestro de dados, né? Através de um ataque cibernético, aí, pedidos verdadeiramente milionários. E da mesma forma que ocorre com grandes empresas, a gente tem registro, por exemplo, de pessoas físicas, como digital influencers, que usam essas redes sociais para fazer trabalhos de divulgação, também são vítimas, e a associação tem registro e tem acompanhado essas situações, aí, especialmente com esse suporte jurídico que a doutora Ângela tem ofertado para a gente, dessas demandas que tramitam perante tribunais aqui da Paraíba e também de outros estados. Doutora Ângela, o Arnaldo Sobrinho falou aí de um termo stalking, né, que é um termo em inglês, né, perseguidor, perseguição, e nós vamos ter, a partir já deste ano, é uma coisa já bem recente, né, lei nova que já está íncita no Código Penal, no capítulo 147A, né, que sobre a questão da perseguição. Então, apesar de haver um avanço com relação ao crime
mas a lei, de uma certa forma, também avança para coibir esse tipo de crime cibernético. Como é que a senhora enxerga isso? Sim, antes não existia, né, essa questão de punir as pessoas que perseguiam outras através da internet. E hoje a gente tem essa lei que vai, esse artigo, né, acrescentado, que vai resguardar aí o direito dessa vítima. Então, assim, é muito importante a gente ter essa situação, porque leva até um crime aí do filho, né, da cantora. Também se configura, porque às vezes você persegue a pessoa só por conta da cor, da raça, da sexualidade, você fica perseguindo aquela pessoa, e aí é muito importante que venha esse artigo legislar e punir essa pessoa contra esse tipo de crime. Hoje a gente percebe nitidamente que as pessoas cada vez mais elas têm transferido a sua intolerância para o ambiente digital, para o ambiente cibernético, para a internet. E é uma coisa assim, constitui uma verdadeira anomalia, né? O indivíduo, ele acha pouco as situações que ele efetiva no mundo real e acaba transpondo para um ambiente público, que faz com que a difusão de uma informação ela possa ser potencializada imensamente para diversas pessoas. Então, imagina que uma situação, alguém difamar o outro, né, no mundo real, nesse mundo que a gente tem experimentado. Mas outra coisa é quando as pessoas passam a propagar esse discurso de ódio, muitas vezes, nas redes sociais. E sabemos bem que os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles podem sofrer pressões muito grandes por conta desse tipo de situação. Um caso registrado aqui e outras situações que a gente acompanhou, a exemplo do caso da Baleia Azul em 2017, a associação teve um papel fundamental em trazer essa discussão para o cenário, em que esses jovens, esses adolescentes, aí na faixa de 12, 13 até 16 anos, muitas vezes não têm condições de suportar, sem que possamos ter um acompanhamento do pai, da mãe, do responsável, o que é fundamental nessa idade, porque a gente compreende bem que nem todo jovem consegue justamente suportar a carga desse peso de um discurso de ódio, de intolerância, de ameaça, de atentados à honra dessas pessoas, o que realmente preocupa e faz com que a gente pense realmente num cenário de cada vez mais potencializar e encorajar o nosso parlamento a fazer as modificações legislativas que são necessárias para que esse tipo de conduta possa ser punido e a gente tenha um pouco mais de tranquilidade, né, nas redes, no uso responsável dessas tecnologias. A gente vai agora a um intervalo e voltamos daqui a pouco com essa entrevista.